Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal e juntos agora estaremos preparando a parte Joias Espirituais da semana 28 de agosto a 3 de setembro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa sempre estar abençoando a nossa vida. Lembrando a todos, se você é novo, não se esqueça de se inscrever, ative o sino e se você já é inscrito, analise se a sua inscrição está ativa e se o sino também está ativado, tá bom? E deixe o seu like no final do vídeo se você gostar do conteúdo, para que assim que o YouTube ele possa estar disponibilizando para mais irmãos. Olha que interessante, um dia desse, uma irmã me mandou uma mensagem, um texto muito bonitinho, lá da Irlanda. Olha só como nossos vídeos estão chegando longe. Somente com a ajuda do nosso soberano Deus, Jeová, e também com a participação de vocês dando o seu like. Pois quando isso acontece, a plataforma ela entende que o conteúdo é bom e começa a direcionar para outras pessoas, tá bom? Então não esqueça de deixar o seu like e se você quiser ainda temos a opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal. Então vamos iniciar fazendo a leitura do livro de Neemias, capítulo 13, o versículo 10 que aparece em nossa apostila, que diz assim: Também fiquei sabendo que os levitas não estavam recebendo as suas porções, de modo que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham ido embora, cada um para o seu campo. Então a pergunta da nossa apostila é: já que todos os cantores do templo eram levitas, por que o texto menciona separadamente os levitas e os cantores? A resposta a essa pergunta se encontra no livro Perspicaz, volume 2, página 431, parágrafo 8. Então podemos simplificar da seguinte forma: os levitas eram um grupo específico, mas dentro desse grupo foi selecionado alguns cantores para que eles pudessem cantar, compor música, estar diretamente para fazer esse trabalho. Então, embora eles fossem levitas, eles foram separados como cantores, assim como anciãos. Existe um grupo de anciãos, mas dentro desse grupo tem aqueles que fazem parte da coli. Então eles fazem parte da coli, eles são um grupo separado, mas eles continuam sendo ancião. É a mesma forma os levitas. Todos eram os levitas, mas tinha um grupo de homens que eram cantores. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora nós vamos começar a preparar as nossas joias espirituais da semana. Então podemos iniciar lendo o capítulo 13, o versículo de número 1 e um pouquinho do 2, que diz assim: Amonitas e Moabitas nunca deveriam tornar-se parte da congregação do verdadeiro Deus, pois não tinham ido ao encontro dos israelitas com pão e água. Então percebemos que os amonitas e os moabitas nunca deveriam pertencer à congregação de Deus por não ter ajudado o seu povo. Lição para nós: hoje podemos dizer que não é diferente. Aqueles que não fazem a vontade de Jeová, eles não podem fazer parte da congregação de Deus. Para que assim seja, eles precisam respeitar suas orientações, as suas ordens e as suas decisões judiciais. Se fizerem assim, aí podem fazer parte da sua congregação. Se não, não podem. Dando continuidade, podemos fazer agora a leitura do versículo 2 do capítulo 13. Lá no finalzinho, a parte B diz assim: No entanto, nosso Deus transformou maldição numa bênção. Então os israelitas, eles tinham sofrido uma maldição por meio de Balaão, mas Jeová transformou isso numa bênção. Lição para nós: hoje Satanás, o diabo, ele tenta fazer de tudo para que nós, servos do Deus Altíssimo, deixemos de fazer a sua vontade. Podemos considerar isso como sendo maldição. Mas tudo que se levanta contra nós, contra o povo de Deus, Jeová ele transforma isso numa bênção. E nós conseguimos ver o resultado disso. Então, se você passar por alguma dificuldade, tenha certeza que Jeová ele tem o poder e a força de transformar tudo isso numa bênção
e você no final ficará satisfeito por tudo que Deus tem feito e faz por você. Ainda no capítulo 13, o versículo 7 diz assim: Cheguei então a Jerusalém e vi o terrível mal que Eliasibe tinha feito. Ele tinha beneficiado Tobias, cedendo-lhe um depósito no pátio da casa do verdadeiro Deus. Então percebemos que Eliasibe, além de fazer amizade com pessoas que não faziam a vontade de Deus, ele beneficiou cedendo um espaço na casa de Deus. Lição para nós: hoje nós não podemos nem nos associar e nem beneficiar aqueles que não fazem a vontade de Deus. Precisamos estar separados dessas pessoas, assim como o peixe está separado do sal. Embora lá vive, ele não adquire a salinidade. E a gente consegue perceber isso quando a gente compramos esse alimento. Então, embora vivamos no mundo, não devemos estar misturados com pessoas que não fazem a vontade de Deus e muito menos beneficiá-los ou ter uma amizade achegada com essas pessoas. Ainda no capítulo 13, o versículo 8 diz assim: Fiquei muito indignado com aquilo, e por isso joguei todos os móveis de Tobias para fora do depósito. A reação de Neemias nos faz acender uma luz com relação àqueles que não fazem a vontade de Deus. Será que nós ficamos indignados com o pecado que eles cometem? Então nós, como servos do Deus Altíssimo, como cristãos verdadeiros, devemos ficar indignados quando uma pessoa peca contra Jeová, não com a pessoa, mas com o seu ato. E nós conseguimos demonstrar isso em nossas atitudes quando uma pessoa é desassociada. Será que deixamos de conversar e falar com elas ou continuamos a ter uma convivência? Então, devemos nos avaliar para perceber se realmente ficamos indignados, assim como Neemias. Ainda no capítulo 13, o versículo 14 diz assim: Lembra-te de mim, ó meu Deus, pelo que fiz, e não apagues os atos de amor leal que realizei pela casa do meu Deus e pelos serviços realizados nela. Neemias aqui ele não estava sendo egoísta em pedir que Jeová o lembrasse de tudo que ele tinha feito. Na verdade, ele só estava dizendo assim: Jeová, por favor, não esqueça de mim. Na verdade, esse também é o nosso pensamento. Nós queremos que Jeová jamais esqueça dos nossos atos de amor leal que fizemos para ele, para a sua organização e para os irmãos. Então, quando nós fazemos esse pedido, assim como Neemias, não é um ato egoísta, mas é um ato de apenas dizer: por favor, Pai, lembra de tudo que eu tenho feito por ti. E podemos ter certeza que Jeová também lembrará. Ainda no capítulo 13, o versículo 21, parte B, diz assim: Se fizerem isso de novo, eu os removerei à força. Daquele tempo em diante, eles não vieram mais no sábado. Esse texto me fez me lembrar, das ações que os anciãos precisam tomar quando uma pessoa ela começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Então a pessoa é advertida 1, 2, 3 vezes. Se a pessoa não fizer a mudança, ela é removida. Então podemos dizer que os anciãos eles seguem diretamente as orientações da palavra de Deus quando desassociam ou disciplina aqueles que não aceitam as advertências, assim como aconteceu nesse versículo aqui. Ainda no capítulo 13, versículo 24, diz assim: Metade dos seus filhos falava asdodita e a outra metade falava outras línguas estrangeiras, mas nenhum deles sabia falar o idioma dos judeus. Percebemos aqui nesse versículo que pessoas não conseguiam falar a língua dos judeus por talvez não ter aprendido ou ter sido ensinado por seus pais. Lição para nós: nós, como servos do Deus Altíssimo, pais cristãos, precisamos desde a infância ensinar os nossos filhos a aprender a palavra de Deus, a amar as orientações e os mandamentos dele, para que assim eles possam falar ou demonstrar em suas atitudes e ações que realmente servem a Jeová. No versículo 27, no capítulo 13, diz: Como é que vocês puderam cometer essa terrível maldade, agindo de modo infiel contra nosso Deus por se casar com mulheres estrangeiras?
Hoje, a organização de Jeová e a palavra de Deus nos aconselha a não casar com pessoas que não sejam cristãos. Percebemos que lá no passado eles fizeram isso e foram, com certeza, influenciados por suas atitudes. Então nós devemos obedecer sempre à orientação de Jeová. Se você vai se casar, procure alguém que seja cristão verdadeiro, para que assim você também possa ter uma boa rotina espiritual e principalmente ter um casamento duradouro e feliz. Então, meus queridos irmãos, essa foi algumas joias espirituais que conseguimos encontrar. É claro que existem outras, e se você encontrou alguma diferente e quiser deixar lá nos comentários, fique à vontade. Então fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.